Bom dia, é o momento da atualização noticiosa no espaço Hora Informativa na Isiva Televisão. Hoje começamos olhando a cultura, onde os vencedores dos prémios Artes e Cultura da Mosal, na sua primeira edição, temos Luís dos Santos na categoria de Artes Visuais, Carlos Noronha de Cinema e Audiovisual, entre outros vencedores em diferentes categorias. Um regresso revestido de um dos mais importantes eventos que reconhecem e prestigiam a produção artística e cultural contemporânea em Moçambique. Por isso, a noite do dia 3 de novembro no Centro Cultural Moçambique-China ficará eternamente na memória de todos nomeados que participaram na edição este ano dos Prémios Mosal Artes e Cultura. A edição que inaugura um novo formato do Rovante passa a concursos consagrou Luís Santos como vencedor na categoria de artes visuais, Carlos Noronha no cinema e audiovisuais. Rogério Manjate, presidente do júri, reforça que os prémios Mosal Artes e Cultura se mantêm leais ao propósito de incentivar e promover criadores emergentes nas diversas áreas. A dinâmica cultural do país mostrou-se rica e diversa nesta edição dos Prémios Mosal Artes e Cultura, revelando criatividade e movimentando jovens. Alguns desses jovens estão a começar no ramo e outros já tiveram reconhecimento internacional. Os membros do júri sentem-se orgulhosos de participar nos Prémios Mosal Artes e Cultura. Decorrem estudos para determinar as quantidades e as áreas que se vão beneficiar do projeto de restauração do mangal na ilha do Inhaca e na Baía de Maputo. O estudo está a ser realizado pela Universidade Eduardo Mondlane em parceria com o Instituto Oceanográfico de Moçambique e deverá estar concluído neste ano. Trata-se de uma iniciativa inserida num projeto financiado pelo governo italiano, em 3 milhões de euros, numa parceria com a Estação de Biologia Marítima da Inhaca, com foco na conservação dos habitats costeiros e na gestão dos mangais. Os dados foram divulgados pelo responsável dos programas do meio ambiente na Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento, Paulo Mistè. A fonte sublinhou que o projeto prevê a criação de novas formas de sobrevivência das populações que abatem o mangal para o seu sustento. Paulo Mistè disse ainda que o governo italiano vai apoiar os governos de Moçambique e do Zimbábue em 5 milhões de euros para a gestão e restauração da floresta de Miombo. O projeto para a floresta de Miombo entre Moçambique e Zimbábue arranca no primeiro semestre do próximo ano e termina em 2027. O país atingiu um rendimento de 220 milhões de dólares norte-americanos nos últimos 5 anos na exportação da castanha do caju. Período, Moçambique exportou para o mercado internacional 240 mil toneladas de castanha de caju. O diretor da área de investigação no Instituto das Amêndoas de Moçambique, Américo Wassikete, disse que a castanha de caju é até ao momento a primeira amêndoa cuja exportação traz mais divisas ao país. Dissertando sobre o papel do Instituto das Amêndoas na promoção na cultura da macadâmia e de outras amêndoas no primeiro Fórum de Investimento do Niassa, Américo Wassikete disse que depois da castanha de caju, a macadâmia está a ocupar um lugar expressivo na produção de oleaginosa em Moçambique. Olhando para o seu valor comercial, segundo Américo Wassikete, o governo, através do Instituto de Amêndoas de Moçambique, tende a implementar um quadro de incentivos para investimento nesta cultura. Entretanto, William Prado, diretor-geral da empresa Niassa Macadâmia, disse que a sua firma procura investimentos para a instalação de uma indústria de processamento desta cultura e que pode dar mais valia à produção desta cultura e gerar mais postos de emprego.
Desta vez olhamos para a situação do Partido Frelimo, onde apesar da declarada histórica vitória eleitoral nas autárquicas de 11 de outubro, a Frelimo continua a viver sinais de alguma divisão no seu seio. Destacados nomes como Graça Machel, Samora Machel Júnior, Teodato Unguana, Eduardo Nihia, entre outros, romperam o silêncio e fizeram críticas sem precedentes sobre a polêmica vitória eleitoral. O comentador político José Tomo olha para as críticas que desapontam como um sinal de exorcismo interno no partido no poder, que deve culminar com mudança de postura, a começar pelos resultados eleitorais. Essas críticas devem chamar a razão ao Partido Frelimo para que deixe de insistir em governar pessoas que não votaram neste partido, sustenta Tomo. Amadi Kamal, antigo deputado da Frelimo na Assembleia da República, diz que o atual tom de críticas internas não é nada de novo e que, com base na sua própria experiência, conta episódios de intolerância à crítica dentro do partido. Este problema existe e já vem de muito longe. O general Nihia foi meio-chefe no parlamento entre 1994 e 1999. Ele tentou expulsar-me da bancada da Frelimo porque eu tinha feito uma crítica, recorda Kamal, para quem a situação atual mostra que a Frelimo está em processo de transição e sugere que se encontre para discutir o futuro. Cerca de 100 mil pessoas, moradores que fugiram da Serra de Gorongosa devido ao conflito entre o Exército e a Renamo, continuam sem documentos. Mais de 100 mil habitantes do distrito de Gorongosa, na província moçambicana de Sofala, não têm acesso à educação, iniciativas de geração de rendimento e assistência social por falta de documentos de identidade que perderam quando fugiram do conflito político-militar que opôs as forças de defesa de Moçambique e a Renamo na região. 6 anos depois, o governo distrital reconhece a situação como preocupante e diz estar a trabalhar com o setor da justiça para a realização de uma campanha massiva gratuita de novo registro das pessoas que estão nessa situação. É penoso o drama de milhares de pessoas que vivem em diversos povoados no interior do distrito de Gorongosa que viram-se forçados a abandonar as suas casas à procura de lugares seguros. Sem documentos, perdidos no momento de fuga, agora não podem ter um trabalho formal ou beneficiar-se de projetos de geração de rendimentos, bem como ter acesso a benefícios sociais do governo reservados a famílias desfavorecidas. Mais de 100 mil habitantes do distrito de Gorongosa, na província moçambicana de Sofala, não têm acesso à educação, iniciativas de geração de rendimento e assistência social por falta de documentos de identidade que perderam quando fugiram do conflito político-militar que opôs as forças de defesa de Moçambique e a Renamo na região. 6 anos depois, o governo distrital reconhece a situação como preocupante e diz estar a trabalhar com o setor da justiça para a realização de uma campanha massiva gratuita de novo registro das pessoas que estão nessa situação. É penoso o drama de milhares de pessoas que vivem em diversos povoados no interior do distrito de Gorongosa que viram-se forçados a abandonar as suas casas à procura de lugares seguros. Sem documentos, perdidos no momento de fuga, agora não podem ter um trabalho formal ou beneficiar-se de projetos de geração de rendimentos, bem como ter acesso a benefícios sociais do governo reservados a famílias desfavorecidas. Bispos da Igreja Anglicana em Moçambique e Angola pediram a resignação imediata do bispo da Diocese dos Libombos, Dom Carlos Mazzini, do cargo de arcebispo. Num comunicado datado de 9 de novembro, a Igreja Anglicana em Moçambique convocou para esta terça-feira uma reunião de comissão permanente da 23ª sessão
Sínodo Diocesana para discutir sobre uma carta dos bispos da denominação no país e em Angola, exigindo a resignação imediata do arcebispo Dom Carlos Matsinhi. A Comissão Permanente é o órgão que detém o poder de decisão sobre o futuro de Dom Carlos Matsinhi. Reunião esta que estava prevista para terça-feira ontem, que por razões ainda não esclarecidas foi adiada e Dom Carlos Matsinhi continua bispo da Igreja Anglicana. E esta informação leva-nos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Já sonhou em trazer o mundo até você? Agora você pode. Apresentamos nossos serviços de importação de classe mundial, tornando o mundo o seu mercado. Nossa equipe de especialistas em importação garante que seus produtos sejam entregues com segurança e eficiência. Abra o seu negócio para um novo mundo de possibilidades com nossos serviços de importação. Descubra o mundo dos negócios com a Exiva Importações. Importe com confiança, importe com sucesso. Comece hoje a importar. Visite-nos no endereço Cidade da Matola, Rua Massacre, em Azóia, ou pelos contactos 87 050 083 ou 84 44 055 00. Transforme o seu negócio com serviços de importação da Exiva Grupo. Você está pronto para transformar sua visão empresarial em realidade? Quer levar sua empresa a novos patamares de sucesso? A Exiva Group é a chave para desbloquear o potencial ilimitado do seu negócio. Dispomos de serviços de publicidade, gravação de música, importação e gráfica. Para mais informações, contacte-nos através dos números 87 050 0083 ou 84 44 055 00. Ou então visite-nos, estamos situados na cidade da Matola, Rua Massacre, em Azónia. Comece a sua jornada empresarial rumo ao sucesso. Bem-vindo à segunda parte do espaço informativo na Exiva TV e desta vez olhamos para as notícias além fronteira, onde cerca de 40 homens construíam passagem subterrânea que desabou no domingo devido a deslizamento de terra na Índia. Cerca de 40 trabalhadores estão presos num túnel no norte da Índia. Os homens construíam uma passagem subterrânea que desabou no domingo devido a um deslizamento de terras. As autoridades do estado de Uttarakhand garantiram que os trabalhadores soterrados estão salvos e a receber oxigênio e água. A equipa de salvamento já conseguiu escavar 15 metros no túnel. Falta ainda percorrer mais de 35 metros. A passagem subterrânea faz parte da Estrada de Char Dham, um projeto do governo federal que liga vários locais de peregrinação hindu. Sobre o conflito Hamas e Israel, as Nações Unidas em Riad pediram aos países árabes e muçulmanos para que usem da sua influência com Hamas para uma trégua. Cessar-fogo humanitário que respeite o direito internacional deve ser alcançado. Estou convencido de que podem exercer influência, disse o comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente. Filipe Lazzarini, na intervenção perante dezenas de chefes de estados de países árabes e muçulmanos durante a cimeira
de emergência árabe-islâmica que decorreu em Riad para abordar a guerra em Gaza. Lazzarini apelou também aos esforços de mediação para garantir a continuidade do fluxo de ajuda humanitária a Gaza, que denunciou chegada aos poucos devido aos procedimentos logísticos e de verificação dos caminhões por parte de Israel. Desta vez olhamos para o desporto, onde a Comissão de Inspeção da CAF reprovou 20 estados para acolher jogos referentes às eliminatórias do Campeonato Mundial de Futebol FIFA 2026 por não reunirem condições técnicas exigidas neste tipo de competição. O site Africa Top Sport escreve que entre os citados constam os estados do Burkina Faso, Guiné-Conakry, Gâmbia, Quênia, Níger, República Centro-Africana, Sudão, Serra Leoa, Etiópia, Botsuana, Burundi, Eswatini, Guiné-Bissau, Lesoto, Liberia, Namíbia, Sudão do Sul, São Tomé, Uganda e Zimbábue. Para cumprir a orientação da CAF, muitas seleções abrangidas escolheram o Reino de Marrocos como destino privilegiado para realizar os jogos na condição de anfitrião. São os casos da Etiópia, Burkina Faso, Guiné-Conakry, Níger, Chad, Somália e São Tomé e Príncipe. De referir que as 54 seleções africanas abrangidas nas eliminatórias começam próxima quarta-feira a luta pela qualificação para o Mundial de 2026, que terá lugar nos Estados Unidos da América, México e Canadá. Moçambique tem um encontro com Botsuana na próxima quinta-feira. O site Africa Top Sport escreve que entre os citados constam os estados do Burkina Faso, Guiné-Conakry, Gâmbia, Quênia, Níger, República Centro-Africana, Sudão, Serra Leoa, Etiópia, Botsuana, Burundi, Eswatini, Guiné-Bissau, Lesoto, Liberia, Namíbia, Sudão do Sul, São Tomé, Uganda e Zimbábue. Para cumprir a orientação da CAF, muitas seleções abrangidas escolheram o Reino de Marrocos como destino privilegiado para realizar os jogos na condição de anfitrião. São os casos da Etiópia, Burkina Faso, Guiné-Conakry, Níger, Chad, Somália e São Tomé e Príncipe. De referir que as 54 seleções africanas abrangidas nas eliminatórias começam próxima quarta-feira a luta pela qualificação para o Mundial de 2026. Que terá lugar nos Estados Unidos da América, México e Canadá. Moçambique tem um encontro com Botsuana na próxima quinta-feira. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. É o fim do espaço informativo. Voltamos amanhã para mais atualizações. Fique bem.